23. Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 33. Amém? Livro de Lucas, capítulo de número 23, versículo 33, e escrito assim está, irmãos. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, apresentaram-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava escrito um título, com letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro o repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E a igreja diz: amém. Pode se sentar, irmãos. Queridos, eu creio que é do conhecimento de todos os irmãos a leitura que nós acabamos de fazer nessa noite, que narra sobre a história árdua da crucificação de Cristo Jesus. Os irmãos sabem que foi necessário, irmãos, Cristo ser crucificado, Cristo padecer, morrer para a nossa salvação, para que hoje nós tenhamos o direito, não merecido, mas por bondade e sacrifício do Senhor, para sermos livres para a glória de Deus. Os irmãos sabem que todo homem, por ter desobedecido a Deus, entrou o pecado, irmãos. E após o pecado ter entrado por meio de um homem, irmãos, não houve, irmão João, homem nenhum sequer, que Deus, procurando o céu, achou um justo para quebrar essa maldição que o homem havia permitido entrar por meio da desobediência. Só que Deus, olhando para a humanidade e vendo que a humanidade estava cada dia pior, irmãos, o pecado aumentando, a iniquidade aumentando cada dia mais, e se não houvesse, irmão, o amor e a misericórdia de Cristo Jesus para com a nossa vida, todos estávamos condenados à perdição e ao inferno por misericórdia de Cristo. Mas em João 3, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia vai nos dizer: mas porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Aleluia. Então Cristo, irmãos, foi o alvo, o objetivo de Deus, pagar um alto preço
dando a sua vida, derramando o teu sangue puro e inocente, para que hoje nós tivéssemos a misericórdia, a oportunidade e a bondade, irmã Edna, de escolhermos o caminho da salvação por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas talvez algumas pessoas podem até perguntar: mas pastor, é verdade que isso vai acontecer? Haverá mesmo um céu de glória? Qual foi o motivo da crucificação de Jesus? Porque fato é, irmãos, lamentavelmente, tem muitos crentes, irmão Johnny, que estão na igreja, mas nunca tiveram a curiosidade de saber, irmãos, qual foi a importância da crucificação de Jesus, aquele ato de amor a qual ele demonstrou para toda a humanidade, toda a humanidade. É bem verdade que o privilégio era para os judeus, mas eles rejeitaram Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. Então essa oportunidade, essa dádiva, essa misericórdia e essa esperança alcançou a todos nós, conhecidos como os gentios. Então, por crermos, por acreditarmos que o sacrifício de Jesus é real, é verdadeiro, foi um ato de amor, foi algo que ele se expôs, dando a sua vida, derramando o seu sangue inocente por nós, é que nós fomos injetados, e aquele que permanecer firme até o fim, confessando Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador, permanecendo até o fim da sua vida como crente, esse sim terá o direito da salvação por meio de Cristo Jesus, através do seu sangue, que nós somos justificados em nome de Jesus. Mas pastor, então por que a importância da Santa Ceia do Senhor? Nós sabemos que esse ato começou, como eu disse aos irmãos, lá no Egito. O povo estava em escravidão, o povo não tinha como ser liberto, mas Deus estabeleceu a Moisés, o teu servo, e disse: o preço da libertação, o preço da salvação vai ser através do sangue. Então vocês vão pegar um carneiro, um cordeiro, dependendo do tamanho da família, vocês vão matar o cordeiro, vão pegar o seu sangue, espargir nos umbrais das portas, vão comer o carneiro, se sobrar vai queimá-lo todinho, depois de queimá-lo as cinzas serão jogadas fora, mas vai comer tudo para a glória de Deus. E depois de comer o alimento, que é a carne do cordeiro, vocês vão pegar o sangue, espargir nos umbrais da porta, porque quando o espírito da morte vê o sangue espargido nos umbrais, o espírito da morte não vai adentrar. Então esse foi o ato onde Deus estabeleceu a liberdade do seu povo que estava preso no Egito, condenado à morte. Mas depois desse ato de ter feito o ato da Santa Ceia, o ato pascual, que é uma festa importante na Israel, que é a Páscoa, que simboliza a liberdade do povo que estava oprimido na escravidão, se tivesse a liberdade. Então Cristo Jesus fez esse ato por nós, como o nosso irmão Johnny leu aqui no livro de Isaías, capítulo de número 53, glória a Deus. Nós vemos o Johnny compartilhando conosco aquilo que o profeta Isaías disse há milhares de anos antes de Jesus nascer, que ele viria como um cordeiro, seria levado diante dos homens, seria crucificado, seria morto, como um cordeiro calado, mudo, sem justificar nada. A sua aparência não era formosa, não se achava graça nenhuma na formosura de Cristo, mas ele, pelo teu sangue, ele curou, sarou as nossas pegadas, nos libertou. O castigo que estava sobre nós, ele tomou para si as nossas dores, e hoje nós somos livres para a glória de Deus em nome de Jesus. Mas o que muito me chama a atenção, igreja, é que, será que tudo isso deu certo? Será que esse projeto que Deus arquitetou, irmão Johnny, deu certo? E todas as vezes, igreja amada, quando eu leio
o capítulo de Lucas, de número 23, a partir do versículo de número 39, eu glorifico a Deus, porque a Bíblia vai nos dizer, o Dr. Lucas, o evangelista Lucas vai nos dizer que Cristo, o nosso Senhor, o Salvador, o unigênito Filho de Deus, sendo Ele crucificado no Gólgota, no lugar da caveira, foi colocado sobre uma cruz. Ao seu lado esquerdo colocaram um ladrão, um bandido, um salteador. Do seu lado esquerdo também colocaram outro. A Bíblia não diz, mas livros seculares vão dizer que o nome de um desses bandidos era Gesta, o outro bandido era Dimas. E a Bíblia vai nos dizer que Cristo sendo crucificado, sendo zombado pelas pessoas, sendo zombado pelos soldados romanos, dizendo: ei, você curou tanta gente, você salvou tanta gente, você realizou tantos milagres, já que você é o unigênito Filho de Deus, o rei dos judeus, desce dessa cruz aí, salva-te a ti mesmo nesse momento. Quem pode te livrar dessa crucificação? E Cristo, irmão, com toda a sua sabedoria, com o seu temor, com a sua bondade, olhou para os céus e disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que está fazendo. Eles não sabiam, irmãos, que era necessário a morte de um inocente, de um homem que não tinha pecado, morrer inocentemente derramando o teu sangue puro, Johnny, para que hoje a igreja, a Assembleia de Deus Resgate e Salvação, tivesse o privilégio de participarmos da Santa Ceia do Senhor, celebrando que um dia nós estávamos escravos do pecado, mas o sangue de Jesus, a misericórdia do Senhor, nos tornou livres, servos, amigos e aqueles que irão habitar o reino dos céus para todo sempre, porque breve Cristo voltará e cessará o nosso sofrimento e glorificaremos e adoraremos ao Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória para todos sempre. Se a igreja quer, diga amém. Louvado seja Deus. Então, meu irmão Johnny, quando eu vejo esse ato, o Cristo, Jesus, o Salvador, sendo crucificado, ao seu lado direito um malfeitor, ao seu lado esquerdo também outro malfeitor, um disse a ele dizendo assim: ei, tu não és o Cristo, tu não és o Salvador, salva-te a ti e salva nós também. E aquele ato foi de um homem que nunca compreendeu, nunca entendeu o sacrifício de Jesus, nunca viu o amor que Deus estava estabelecendo, porque até mesmo na última hora nós podemos nos arrependermos do nosso pecado, confessando Jesus como nosso único e suficiente Salvador, porque a Bíblia nos diz, irmão, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não veio para os bonzinhos, Jesus veio para os perdidos, por aqueles que estavam presos ao alcoolismo, às drogas, por aqueles que estavam à prostituição, por aqueles que não tinham esperança, por aqueles que a sociedade rejeitaram, por aqueles que talvez você, como está me ouvindo nessa noite, está aí oprimido, cansado, desanimado, achando que o teu problema não tem solução. Eu quero te dizer nessa noite que o teu problema tem solução sim. Os seus pecados podem ser perdoados, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ainda há esperança para você, meu irmão, ainda há esperança para você, meu irmão. Basta reconhecer os teus pecados, abandonar a prática do pecado, tomar a sua cruz, seguir a Jesus, porque aí sim você terá direito à vida eterna com Cristo Jesus, que foi estabelecido pelo Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome santo do Senhor. E naquele momento, irmão Johnny, alguém olha e diz para aquele bandido: ei, nós estamos aqui pendurados nessa cruz porque nós merecemos, nós roubamos, nós matamos, nós prostituímos, nós andamos no caminho errado, tortuoso. Se nós estamos aqui, esse é o preço por tudo que nós fizemos de errado lá embaixo. Nós estamos aqui porque nós merecemos, nós não fomos bonzinhos, nós matamos, ceifamos vida de pessoa, mas esse não há pecado nele. Olha o seu semblante, mesmo sendo acusado, ele ainda pede perdão ao Pai,
pelas pessoas que não compreendem. Ele não merece estar aqui, sabe por quê? Porque eu vejo que ele é de verdade o unigênito Filho de Deus. E como prova de arrependimento, Johnny, ele olha para Jesus, seu Geraldo, um homem que se arrependeu de uma vida errante, de uma vida de pecado, de uma vida de violência, de uma vida de prostituição. Ele cansou e se arrependeu no último momento e disse para Jesus assim: Senhor, quando o Senhor entrar no seu paraíso, quando o Senhor entrar no céu, Senhor, lembra de mim, porque eu estou arrependido do que eu fiz. Eu mereço sim, Senhor, o que eu estou passando agora, mas eu me arrependo. Tenha misericórdia de mim. Quando o Senhor entrar no seu paraíso, não se esqueça de mim. Lembra-te de mim, ó Jesus, o unigênito Filho de Deus. E imediatamente Jesus sondou o coração daquele homem e viu que ele estava arrependido. E a resposta de Jesus para aquele homem pecador, irmã Edna, foi: filho, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então eu entendo, irmãos, que o sacrifício de Jesus, irmã Simone, não foi em vão, porque alguém se arrependeu. Alguém ao olhar para Jesus viu que ele viveu uma vida de pecado, uma vida de imundície, uma vida errante, mas ao ter um encontro com Jesus, ele reconheceu que ele precisava do perdão, que ele viveu errado, irmãos. E é por isso que nós participamos desse ato aqui. Você sabe por quê, irmãos? Porque o corpo, o pão que simboliza o corpo de Jesus, que é o pão da vida, é o corpo que nos alimenta, irmão, diante do pecado. Quem participa do corpo de Cristo, irmão, rejeita o pecado, rejeita a prostituição, rejeita a mentira, rejeita as coisas ilícitas, rejeita a maldade, rejeita o engano, rejeita a mentira. Sabe por quê, irmãos? Porque o teu corpo está alimentado. A nossa carne é podre, a nossa carne é pecaminosa, a nossa carne é suja, a nossa carne não merece. Mas o pão que simboliza o corpo de Jesus é santo, é limpo, é justificado. Ele te fortalece, ele te purifica e ele te alimenta. Por isso que todos os meses nós cometemos esse ato de participarmos da Santa Ceia, anunciando a Jesus: Senhor, eu não mereço, mas que o teu poder me aperfeiçoa, perdoa os meus pecados, porque a tua morte me garantiu a salvação. O Senhor morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, está sentado ao lado de Deus, intercedendo por mim, me dando força. Por isso que eu participo, Senhor, da Santa Ceia, porque eu quero também mostrar ao Senhor que eu preciso da sua misericórdia, eu necessito do seu poder, eu preciso da sua companhia, eu preciso do seu amor, eu preciso da sua bondade, porque sem o Senhor nada eu poderei fazer. Por isso, meu Pai, nessa noite de Santa Ceia, justifica-me, perdoa-me, tenha misericórdia, porque eu anseio, assim como aquele homem, herdar o reino dos céus e viver com Cristo Jesus para todo sempre. Louvado seja o teu nome, glória a Deus. E o sangue, irmãos, o vinho ao qual nós participamos, o vinho, Johnny, que é o sangue de Cristo Jesus, é o sangue que nos purifica, que lava as nossas vestes, que determina ao diabo que nós temos a marca da promessa. O sangue de Jesus tem poder na tua vida. E quando você participa da ceia do Senhor, com temor, com obediência, com arrependimento, reconhecendo que nós somos falhos, mas o sangue dele nos purifica. Quando você participa do sangue de Jesus, você está declarando: Senhor, o teu sangue tem poder, e nenhuma praga, nenhuma seta, nenhuma potestade, nenhuma imundície, nenhum mal sucederá sobre mim, porque o sangue de Jesus me justifica, porque foi através do sangue de Jesus que as correntes foram abertas, as algemas foram libertadas, as portas foram abertas, e o nome do Senhor é glorificado por aquele que participa do corpo e do sangue de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, irmãos, nós quando participamos da Santa Ceia, nós profetizamos, nós anunciamos, nós dizemos ao Senhor: Pai, assim como o Senhor fizesse aliança comigo,
eu faço a aliança com o Senhor. Então, por isso, irmão, é importante nós, como cristãos, fazermos essa prática todo mês, em nome de Jesus. Porque é num ato como essa que nós declaramos, irmão, que nós temos a intimidade com o Senhor, que nós temos uma aliança com o Senhor. A pessoa, quando não come, não se alimenta, a pessoa fica fraca. Se você fica dias sem comer, irmãos, daqui a pouco você vai enfraquecendo, enfraquecendo, ao ponto de você não ter força nem para levantar. E se você não bebe água, seu corpo vai criando problemas, vai adquirindo doenças, vai tendo dificuldades ao ponto de você vir até a morte. Então, a Santa Ceia, ela é um alimento espiritual para o crente. O crente que participa da Santa Ceia, o crente que tem uma vida de oração, um crente que jejua, irmãos, ele é um crente que está apto a herdar o reino dos céus. Mas pastor, eu erro, eu falho. Eu também sou como você, irmãos. Eu ainda não alcancei o grau da perfeição. Estou lutando para isso. E por isso todo mês eu me esforço em dizer, Senhor, é por isso que é importante o seu corpo e o seu sangue na minha vida. Porque é através desse ato que eu faço, que eu recebo força, revestimento, autoridade, poder, renovação, grandeza, misericórdia, aliança e intimidade com Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas pastor, esse homem não se batizou porque não deu tempo, irmãos. Mas o ato de ele ter confessado Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, como ele se arrependeu das suas práticas pecaminosas, o próprio Cristo deu o direito de salvação a ele. Agora nós que estamos aqui, irmãos, que nada nos impede de sermos batizados, de andarmos em santidade com o Senhor, de participarmos da Santa Ceia do Senhor, se nós rejeitarmos essas práticas, irmãos, Cristo também nos rejeitará. Por isso é necessário, irmãos, o crente ser batizado. Seja batizado, meu irmão? Não, ele batizou. É? Então nós vamos preparar você vai se preparar. Eu não preparo ninguém, mas você vai se preparar, vai se esforçar, e o ano que vem nós vamos batizar você, para você fazer parte, filho, do corpo e do sangue do Cordeiro em nome de Jesus. Então, irmãos, essa é a prática da Santa Ceia do Senhor. Isso é de suma importância e necessidade na vida do cristão. Tem algumas coisas que o cristão não pode abrir mão. É da Santa Ceia do Senhor. É da oração, do jejum e do temor a Cristo em nome de Jesus. Então nós vamos participar nessa noite para a glória de Deus. Eu quero louvar a Deus, irmão, porque o Senhor nos deu graça, nos deu oportunidade e nós celebrarmos esse ato em nome de Jesus. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu.
Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz nós fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveram. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Oh, 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 oh. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça Salvação concedeu. fui salvo por tua graça, Senhor.